Tenho chorado muito, tenho feito todo tipo de promessas e eu acho que se eu viver muitos anos vou ter muitas promessas para cumprir quando ele voltar. Escritório Criminal. (1998), Lousada, Portugal. Era por volta das 14 horas, quando o pequeno Rui Pedro pegou sua bicicleta e pedalou até o local de trabalho de sua mãe. O garoto havia ido pedir permissão para passar a tarde com seu amigo Afonso Dias, de 22 anos. Entretanto, o pedido foi negado e sua mãe, Filomena Teixeira, disse-lhe para brincar em um terreno abandonado do lado de fora do escritório. Ela só não esperava que aquele seria o último diálogo entre mãe e filho. O sumiço do menino só foi notado horas depois, quando o tutor do garoto ligou para os pais questionando o motivo dele não ter comparecido à aula das 17 horas. Desesperados, os pais acionaram a polícia. A mãe do menino contou aos policiais o pedido que o filho havia lhe feito antes. Por conta disso, Afonso foi chamado para ser interrogado. O jovem estava emocionalmente perturbado e disse que não sabia onde Rui Pedro estava e sugeriu que a polícia fechasse as fronteiras do país. Depois de um tempo, o primo de Rui Pedro, João André Mendonça, disse para a polícia que ele, o primo e Afonso tinham combinado de ir encontrar uma prostituta, mas Rui Pedro não tinha ido porque sua mãe não o deixou ir. A prostituta em questão foi ouvida e confirmou que Afonso havia levado Rui Pedro para encontrá-la e teria pagado para ela fazer sexo com a criança. No entanto, ele estava chorando muito e teria dito que foi obrigado a encontrar com ela. A garota relatou ainda que perguntou se a mãe dele sabia onde ele estava, e diante da negativa do menino, o levou de volta para o carro de Afonso, e essa foi a última vez que o garoto foi visto. A investigação do desaparecimento da criança diminuiu devido à falta de pistas confiáveis. No entanto, o caso despertou interesse público, a ponto de os avistamentos de Rui Pedro serem numerosos ao longo dos anos desde seu desaparecimento. Em abril de 1998, o comentarista político Nuno Rogério viajou para a Euro Disney em Paris com sua família. Durante a viagem, a família Rogério tirou várias fotografias enquanto passeava. Uma dessas fotos mostra um garoto sentado atrás da família que supostamente se parece muito com Rui Pedro. Sentado ao lado do garoto está um homem de 40 anos vestindo uma jaqueta vermelha. No mesmo ano, 13 forças policiais prenderam uma operação internacional de pornografia infantil conhecida como The Wonderland Club. O agente recebeu o codinome Operação Catedral e resultou no confisco de 750 mil imagens e vídeos, representando 1.263 crianças diferentes. Mais de 100 pessoas de 12 países diferentes foram detidas. Na madrugada, sob a acusação de estarem envolvidas em uma quadrilha de pedófilos, atuando na internet. Foi a maior operação internacional do gênero já feita. As investigações do caso foram coordenadas pela polícia britânica e revelaram a existência de um arquivo de mais de 100 mil imagens de crianças divulgadas na rede em poses e situações indecentes ou pornográficas. 15 pessoas foram presas na Inglaterra sob a suspeita de envolvimento no caso. No mesmo momento, em operação coordenada pela Interpol, 32 outras pessoas foram presas nos Estados Unidos, 18 na Alemanha, 16 na Itália, 8 na Noruega e pelo menos outras 12 em 6 outros países, incluindo Portugal. Rui Pedro estava entre as poucas crianças que puderam ser identificadas. Mas nota-se que as pestanas estão longas, as sobrancelhas são iguais, as orelhas, a boca, o queixo. Era muito, muito, muito parecido.
Em uma das audiências de Afonso Dias, foram levantados os pontos do acusado vir de uma família pobre, ter 22 anos e brincar com uma criança de 11 anos, na época do desaparecimento. Também foi levantado o ponto do acusado se encontrar escondido com Rui Pedro, quando passou a ser proibido pelos pais, após Afonso Dias voltar mudado do exército e como desertor. Manuel Mendonça, pai do garoto, disse que ele e os vizinhos observaram que os recursos financeiros de Afonso Dias aumentaram após o desaparecimento do garoto, e que a primeira equipe da polícia não acreditava nas informações recebidas, nem da prostituta, nem da família. Elder Silva, que era uma das 5 crianças que viram Rui Pedro pela última vez, disse ao Correio da Manhã que o Afonso Dias era muito estranho. O Afonso sabia a vida toda do Rui Pedro, onde estava, com quem estava e o que ia fazer no dia seguinte. Ricardo Sá Fernandes, advogado dos pais de Rui Pedro, declarou em 2017. Continuo a dizer que aquilo de que gostaria mesmo muito era que o Afonso Dias nos dissesse o que aconteceu com Rui Pedro depois de saírem da prostituta. Mas ele não prestou declarações no tribunal e continua sem revelar aquilo que gostaria que revelasse. Algumas testemunhas tentaram contribuir com a polícia e toda a investigação. Por medo de ser raptado e sentindo falta de Rui Pedro, um dos amigos do menino na escola tentou tirar a própria vida, 2 meses depois do desaparecimento. Na reconstituição do crime, Afonso Dias não conseguiu explicar o que fez entre as 14 e 18 horas do dia em que o Rui Pedro desapareceu. Com a reconstituição foi comprovado que a investigação deixou escapar pistas e testemunhas importantes. Os inspetores não quiseram explicar à imprensa o motivo de ter desvalorizado o depoimento da prostituta Altina Dias. Outro relato interessante das testemunhas do caso é a respeito de um funcionário de um posto de gasolina. Ele garantiu que na época do desaparecimento viu Rui Pedro, no centro da vila de Lousada, caminhando ao lado de outros 2 homens. O tribunal questionou a testemunha sobre suas declarações que teria feito à GNR no dia seguinte ao desaparecimento, onde disse que viu 2 crianças passarem de bicicleta, mas que nenhuma seria Rui Pedro. A testemunha insistiu que não se lembrava de ter dado o depoimento. Outra testemunha, sem ser identificada pois na época havia apenas 14 anos. Na época do desaparecimento de Rui Pedro, disse à Rádio e Televisão de Portugal que a polícia não valorizou os diversos depoimentos dados. A testemunha se encontrava com mais 4 jovens aguardando Rui Pedro chegar para jogar futebol. Quando Rui Pedro chegou, disse que não ia mais. E por fim, houve uma outra testemunha que em 2003, no processo Casa Pia, um homem disse que esteve com Rui Pedro em uma pensão para encontros sexuais, no final de janeiro de 2001. Acrescentou também que a mesma criança apareceu em um filme pornográfico. Porém, o tribunal alegou que a pista está desconsiderada por não se sustentar. Entretanto, no dia do julgamento de Afonso Dias, os seguintes fatos foram dados como provados pela juíza Carla Fraga. 1. No dia do desaparecimento de Rui Pedro, um homem apresentou um menino de 11 anos para a prostituta Altina Dias. 2. Rui Pedro entrou no carro de Afonso Dias e deixou sua bicicleta para trás próxima do local do encontro. 3. 7 testemunhas comprovaram que Rui Pedro teve 2 encontros com Afonso Dias. 4. Afonso Dias mandou que João André Mendonça não contasse sobre o convite que fez para ir às prostitutas, por receio de se tornar suspeito. Com anos de investigação, o Ministério Público determinou que Afonso Dias era culpado, com a seguinte declaração: temos a certeza que o arguido consumou o crime de rapto. Não tem o mínimo sinal de arrependimento. Comporta-se com total indiferença. Provou-se que o arguido raptou Rui Pedro, levando-o à Lustosa contra a vontade dos pais do menor. Avaliei a prova e cheguei à conclusão que o arguido é autor dos factos aqui julgados.
peço justiça e humanidade para a resolução do caso. No final deste processo fica a mágoa e angústia por não se descobrir o que aconteceu ao Pedro. O Ministério Público pede justiça e espera que esta seja feita. Vermos que ainda existe um bocadinho de justiça, não é? Sinceramente, é acreditar no milagre. Ali dentro da sala, eu acho que qualquer pessoa conseguiria chegar a um entendimento simples, dizendo que o indivíduo é o culpado, não é? Que o levou. Algum comentário? Diga! Para mim! Tenha vergonha! Está a desafiar! Nunca foi transmitido. Nunca foi transmitido. Não é sobre o arguido, não é sobre o arguido, sobre aquilo que se passava em julgamento. De facto, os factos foram dados como não provados. Cabe aos senhores reporem a verdade mediática com base na verdade jurídica que acabou de ser profetizada. Muito bem, filho da puta! Filho da puta! Para fazer publicidade! Olha a máquina que tu tens! Fica então a dúvida. Onde está Rui Pedro?